Vamos ver agora aí, digamos, a maneira como o Ministério vai se organizar. Você tem uma tentativa de iniciativa aqui feita pela Fiesp, pela nova CNI, agora que mudou, entrou um presidente mais ativo aí. Você tem um conjunto de políticas aí de mobilização que estão à mão do presidente, aí, se ele tiver alguém lá para pensar por ele. Aí, sabe? Agora, por outro lado, quando você avança na resistência do Congresso, aí, esse embate com o Supremo traz questões. Você vê o que é perda de rumo. O principal cara do Congresso hoje, o sujeito que mais desestabiliza é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre virou presidente do Senado com apoio do Randolph Rodrigues, contra o Renan Calheiros. Ou seja, você teve uma mudança também, é interessante esse coronelato de direita, você teve uma mudança política no Nordeste, aí, com novos partidos surgindo, aquelas famílias tradicionais sendo afastadas ou indo para segundo plano. Mas você tinha um conjunto de coronéis nordestinos aí, o Sarney, um deles, que podia, na sua base, aí, ser um horror, ser um terror, seja o que for, mas eram fatores de estabilidade. O Sarney sempre foi um fator de estabilidade, Renan Calheiros sempre foi um fator de estabilidade, e esse pessoal foi substituído aí ajudavam a administrar esse centrão, não propriamente o centrão era coisa mais miúda ainda, era coisa para Temer, para Bicheiro, né? Que nem o Temer era. Eu digo que ele era bicheiro porque toda a campanha dele foi financiada por bicheiros aí. Então, nós perdemos aí, digamos, esses mediadores. Você tinha, na direita, você pega lá, logo depois da Constituinte, os mediadores na direita eram Roberto Campos, acho que até o Delfim chegou a ser deputado aí, né? Com essa campanha contra a política em geral, aqueles caras que eram, digamos, mais personalidades em suas áreas foram saindo. E teve esse enfraquecimento desse coronelato nordestino aí, que tinha um papel relevante. Então, você sai Renan Calheiros, entra Arthur Lira. Sai o Sarney, entra o Alcolumbre. O próprio ACM. O ACM era mais truculentão lá, mas, digamos, então, essa arte da política foi para o vinagre. Outro dia eu estava fui participar de uma mesa aí, daquele livro do Mitre sobre os debates. Os debates lá atrás eram outro país, né? Mas os debates lá atrás tinha Brizola, Lula, Maluf, nem sei se você me chegou a participar de algum, o Ronaldo Caiado, que já era aquele jeito desde a época. Mas você tinha, digamos, era um país muito menor e com um sistema político relativamente estabilizado girando em torno de PSDB e PT, os dois garantindo a governabilidade. De lá para cá, você passou a ter um país de massas. Houve a inclusão, houve esse avanço significativo dos neopentecostais, em cima do relatório Rockefeller, aí, em cima do pacto do João Paulo II com Reagan, lá, que acabou com o trabalho da igreja, e o sistema político não conseguiu se articular. Então, esse sistema político que tem hoje, as figuras referenciais não tem mais. Quando você vai ter um novo Ulisses Guimarães? Quando você vai ter um Teotônio Vilela? Mesmo do lado direito, um ACM. Então, o que você tem hoje é o baixo clero dominando em todos os níveis, e os caras só querem saber... vamos pegar o PFL, o DEM. O DEM teve uma época que ele lançou um projeto, eu não lembro se já estava chamando PFL ou DEM 2020, uma coisa assim, que era um projeto dentro da linha deles aí, de estabelecer um cenário de longo prazo. O PT tinha os seus pensadores aí, ué. Eu acho que o Mensalão foi a jogada política de maior mira aí, porque matou de uma vez só politicamente Dirceu, Genuíno, de quem? Então, o PT perdeu totalmente a visão estratégica. Então, o que ficou? O que sobrou? Sobrou a liderança do Lula, de um lado. PSDB, depois da morte aí do Covas e do Montoro, aí ficou nas piores mãos possíveis, Serra e Aécio. Né? Então, como que se vai dar essa reconstrução política?